Eu quero neste domingo fazer algo um pouco diferente, assim. Eu quero refletir tanto pela manhã como à noite no mesmo texto, na mesma narrativa bíblica. Entretanto, darei alguns enfoques diferentes nesse texto que você conhece. E eu peço que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Eu quero pensar sobre a história de uma família, o reflexo de uma igreja. A história de uma família, o reflexo de uma igreja. Então, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Nós leremos um texto daqueles que visitam a nossa espiritualidade constantemente, mas é um texto poderoso que pode muito nos inspirar, nos abençoar, nos alimentar nesse tempo. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Algumas Bíblias vão trazer o título, a história, a parábola do filho pródigo, mas, na verdade, esse texto traz a história de uma família e o drama de dois filhos na relação com o seu pai. Então, a história de uma família, o reflexo de uma igreja, é o tema que nós trabalharemos tanto pela manhã como à noite. Lucas 15, a partir do verso 11, você achou? Amém? Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para cuidar de seus porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido
e foi achado. Até aqui, meu irmão e minha irmã, a minha oração é que o Senhor nos abençoe enquanto lemos a sua palavra e refletimos acerca do texto sagrado nessa manhã. Amém? Quantas vezes eu e você já tivemos contato com essa narrativa? Eu nunca vou me esquecer dos dias da minha infância, quando ganhei uma revista sobre passagens bíblicas para serem pintadas, e uma das histórias bíblicas justamente foi esta. Aquele texto ficou muito forte no meu coração, e realmente eu vivi o que a Bíblia ensina. Nós precisamos ensinar o menino no caminho que ele deve andar, porque quando crescer não vai esquecer dele. A palavra de Deus penetrou na minha alma de forma profunda, de uma forma lúdica, e o princípio desse texto tem fortalecido a minha fé, a minha espiritualidade, e a minha relação com os meus irmãos, e a minha relação com Deus nesses anos de vida cristã. Pensando sobre esse domingo, segundo domingo de janeiro, pedindo a Deus que falasse ao meu coração, para que então eu pudesse compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Mais uma vez esse texto visitou a minha alma, e eu sei que esse texto, inclusive, foi um dos textos trabalhados no processo de sucessão pastoral. Um dos candidatos pregou aqui uma mensagem sobre um desses textos, um desses momentos que o texto traz a nós. Mas como é importante, meus irmãos, vez por outra, nós olharmos de novo para a narrativa lucana, que vai do versículo 11 até o versículo 32, posto que, como eu disse, esse texto é a história de uma família, mas é o retrato de uma igreja. Nesta parábola de Jesus, narrada a nós através de Lucas, nós percebemos profundamente a intenção do Senhor em comunicar verdades ao coração dos seus discípulos, aqueles do colégio apostólico original, os seus seguidores, e após mais de 20 séculos, percebemos a intenção clara do Espírito Santo em comunicar verdades eternas ao coração desses discípulos que aqui estão, nós todos, nesta manhã. Eu creio profundamente que essa história de uma família, uma história dramática, uma história intensa, ela reflete alguns contornos dos dramas, dos desafios que nós enfrentamos como igreja local. Obrigado, Samuel. Isso é uma bênção. E eu quero nessa manhã convidar você a olhar com mais carinho para a segunda parte do texto, porque a partir do versículo 25, e eu propositalmente li do 11 ao 32, mas a partir do versículo 25 está um enfoque, está o personagem e as suas inter-relações, acerca das quais eu quero refletir com você nessa manhã. Porque a partir do versículo 25, Jesus começa a olhar e tratar sobre o outro filho, o filho mais velho, o filho fiel, o filho presente, o filho dedicado, o filho aprovado. Todos esses adjetivos emergem do nosso coração em uma primeira leitura, quando temos contato com esse texto. Mas quando você lê o texto com o coração mais quebrantado, buscando entender a voz de Deus, perceber o que o Senhor queria comunicar àquele grupo de discípulos, aos seus ouvintes originais, aquele contexto histórico-social, e também a nós começamos a perceber alguns dramas nessa relação. Começamos a olhar esse filho como alguém que, apesar de estar em casa, apesar de ser dedicado, apesar de ser trabalhador, apesar de gozar de uma proximidade com o pai, que o filho mais novo havia rejeitado, esse filho mais velho
vive alguns problemas, vive algumas nuances na sua alma, no seu coração, que muitas vezes encontramos em nós mesmos, e elas são muito expostas em nossa vivência comunitária. Por isso eu creio profundamente que a história desta família, ela reflete muito bem a realidade de uma igreja, quem sabe desta igreja, e com certeza da Igreja de Jesus que está plantada no Brasil. Esse texto tem muito a comunicar ao meu coração e ao teu coração nessa manhã. Portanto, olhando a partir do versículo 25, Jesus, através de Lucas, vai nos contar a história desse filho mais velho. Qual é o pano de fundo? Você conhece muito bem. Um pai vivia de forma harmônica, alegre, com os seus dois filhos, um mais novo e um mais velho. O mais novo, em certo dia, chega e diz: pai, eu quero ir embora. Essa vida na tua presença, na tua companhia, não me satisfaz, não me apetece, eu não tenho mais alegria aqui, eu quero ir embora. Então, faça as contas, veja aí qual é a parte da herança que me cabe, adiante a minha parte da herança, porque eu quero ir embora. Ora, herança só é recebida quando o patriarca morre. E você sabe muito bem que nesse pedido, o garoto está adiantando um processo que seria futuro, a realidade da morte de seu pai. Ele está rompendo com seu pai, saindo de casa e dando para a sua própria vida direcionamentos e contornos que ele achava que eram os melhores. E sobre esse rapaz, eu quero falar de forma muito mais objetiva à noite. Convido você então a voltar à noite, você que está em casa, a vir celebrar conosco à noite. Ele vai, faz a sua vontade, vive suas experiências, e resumindo muito a história, para não queimar a mensagem da noite, ele volta para casa todo quebrado, todo moído. Ele volta para casa na intenção de ser recebido como um empregado. E a recepção de seu pai o surpreende, o constrange. E na verdade, meus irmãos, o amor de Deus é constrangedor. O amor de Deus por nós, a graça de Deus em nosso favor, a presença de Deus em nosso meio nessa manhã é constrangedora, porque é potente, é maravilhosa, e nós não merecemos, nós não somos dignos da presença de Deus, nós não somos dignos da filiação, nós não somos dignos de viver o que João diz: vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai, a ponto de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Vede como é grande esse amor. Esse amor é constrangedor realmente. E o rapaz é recebido surpreendentemente. Eu queria dizer a você que o reino de Deus é uma realidade de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nosso Deus tem um coração festivo, irmãos. Nosso Deus não é sisudo. O nosso Deus não é deprimente, carrancudo. O nosso Deus habita no meio da adoração do seu povo. O nosso Deus ama a celebração. Deus nos criou para nos alegrarmos nele, na comunhão com ele. O paraíso, a realidade perdida no Éden, era uma realidade de celebração diária. Encontro diário, conversa diária, alegria constante. Não havia dor no Éden, não havia sofrimento no Éden, não havia tristeza no Éden antes da queda. Todos esses males entraram no mundo após a queda, porque o gerente do mundo, o mordomo do mundo, o administrador do mundo, chamado homem, permitiu que tudo isso entrasse. E quando em Jesus nós vemos a redenção de todas as coisas, e nós vivemos hoje na expectativa do novo céu e nova terra, quando Jesus voltar e nós adentrarmos no seu reino eterno, na Jerusalém celestial, será uma eterna celebração. Não haverá dor, tristeza, mas haverá alegria para sempre, por todos os dias. E meus irmãos,
Quando esse garoto volta, a parábola nos traz um vislumbre da eternidade, do céu, da vontade de Deus para nós. Porém, entretanto, contudo, todavia, há uma esquina literária no texto lido. Porque de uma celebração intensa, o olhar de Lucas, registrando a parábola de Jesus, volta o foco para uma outra direção. O segundo filho. O filho mais velho, que estava cuidando das coisas do pai, que estava trabalhando para o pai, que estava cuidando dos interesses da família. Ele volta para casa após um dia exaustivo e ele ouve alarido, festa. Chamam dos empregados e perguntam: o que houve? Quem fez aniversário hoje e eu esqueci a data? Eu não sei se você é como eu, que esquece datas. Acho que é um problema dos homens, não é? Ainda bem que hoje a tecnologia, tudo isso, porque, meus irmãos, para mim não adianta o quanto eu anote. Eu posso anotar no papel, mas eu vou esquecer onde guardei o papel. Esses dias, eu tenho um pendrive, onde eu guardo alguns arquivos para uma pessoa da família. Nessa semana, essa pessoa me procurou e disse: Rogério, eu preciso de um arquivo, de um contrato ali naquele pendrive. Eu falei: ok, fui procurar o pendrive. Onde estava o pendrive? E eu não achei o pendrive a semana toda procurando o pendrive. No fim da semana, eu achei o pendrive num lugar que eu tinha guardado para não perder. Conclusão: ainda bem que eu tenho a minha esposa que é maravilhosa, amada e paciente. Ela teve que fazer os ajustes no contrato para nós depois. Enfim, eu perdi o pendrive que eu tinha guardado. E no que tange a datas, irmãos, eu louvo a Deus porque essa igreja tem uma equipe maravilhosa, uma diretoria maravilhosa. Delvânia, Kézia, estão me ajudando aí a me lembrar, porque, meus irmãos, só Jesus. E aquele rapaz chega em casa e pensa: será que eu esqueci a data do aniversário de alguém? O que houve aí? E chega um funcionário e diz: não, temos boas notícias. O reino de Deus é um lugar de boas notícias, irmãos. Teu irmão voltou para casa. Meu irmão? Sim, teu irmão. E seu pai está muito alegre. Olha, há muitos anos eu não vejo teu pai tão alegre como ele está hoje. Ele mandou matar um novilho cevado, está fazendo um churrasco daqueles. Tudo porque seu irmão voltou. E eu acho, meus irmãos, eu desconfio que o funcionário ele tenha ficado muito impactado com a reação do filho mais velho. Porque o filho mais velho se manifesta com ira. Não há alegria em seu coração. Não há regozijo em seu coração, mas há ira, ciúme, raiva, amargura. Como é que é? Aquele estrupício voltou? Aquele infeliz voltou? E você está me dizendo que meu pai fez uma festa para ele? Eu é que não vou entrar aí. Eu é que não participo dessa falta de vergonha. Meu pai está caduco. O texto nos diz que, eu não sei como, talvez o funcionário tenha entrado para falar com o dono da casa: olha, seu filho mais velho está muito aborrecido. Ele não quer entrar. E é o segundo momento na parábola que eu vejo esse pai fazendo um movimento que não era comum para os patriarcas da época. O primeiro movimento é em relação ao filho mais novo. E o segundo movimento em relação ao filho mais velho. Ele vai ao encontro do filho mais velho, que agora está revoltado, rebelado contra ele, tentando reconciliá-lo. Como essa palavra é importante nessa parábola, porque Paulo vai nos dizer que Jesus nos confiou o ministério da reconciliação. Jesus confiou à igreja o ministério da reconciliação. E Paulo diz que
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E não é à toa que esse texto se encontra na narrativa lucana. O pai vai ao encontro do filho mais velho, tentando conciliá-lo, reconciliá-lo consigo mesmo, trazendo de volta para si. Ele diz: meu filho, o que houve com o seu coração? O que aconteceu contigo? Em que momento você se perdeu de mim que eu não percebi? Tudo que é meu é teu. Não há necessidade desse ciúme, dessa amargura. Por que você está assim? Seu irmão estava morto, mas reviveu, estava perdido, foi achado. E aí então nós nos encontramos nesta manhã, irmãos, envoltos na beleza desse texto, dessa história de uma família que reflete a nossa realidade como igreja do Senhor sobre a face da terra. E quais ensinamentos eu preciso compartilhar com você nessa manhã de domingo? Essa relação do filho mais velho com o seu pai me ensina e te ensina que é totalmente possível, meus irmãos, estarmos envolvidos com as coisas de Deus, estarmos às voltas com a casa de Deus, respirarmos e falarmos sobre as questões que nós trabalhamos e fazemos no seio da igreja. É totalmente possível vivermos tal realidade, mas de fato estarmos muito longe do Pai. Você entende o que eu digo nessa manhã? É possível oferecer um trabalho aprovado e eficiente no contexto de igreja, estando longe do Pai. É possível falarmos em casa e deliberarmos e debatermos em nossas reuniões sobre aquilo que fazemos no contexto de igreja e estarmos longe do Pai. É possível, meus irmãos e minhas irmãs, fazermos parte dessa linda realidade que está diante de nós, mas estarmos desconectados, essencialmente desconectados com o Pai. Isso é muito sério, meu querido e minha querida, porque em algumas conversas e reflexões bíblicas, eu trabalhei com você que nós não somos chamados para o ativismo, mas para frutificar. E só é possível darmos frutos quando vivemos o que está em João 15, ramos da videira, ramos que são ligados à videira verdadeira, e então natural e espiritualmente frutificamos, porque a seiva da videira flui em nós. Mas o texto que nós lemos nesta manhã de Lucas 15 nos mostra um personagem envolvido com as coisas da família, com os cuidados da casa, mas que havia perdido o seu contato, o seu relacionamento com esse pai. E como isso é perigoso, meus irmãos, porque Deus nos chama prioritariamente para nos relacionarmos com Ele. Cantamos aqui: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Jesus fala aos seus discípulos e a nós: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que pensa o seu Senhor, os desejos do seu Senhor, mas eu vos chamo amigos, porque comuniquei a vocês a mensagem do meu reino. Nós somos chamados para o relacionamento com o Pai. E um relacionamento, meus irmãos, profundo, íntimo, um relacionamento de beleza. Um relacionamento que não depende do culto, do templo. Nós não precisamos vir ao templo para orar. Nós oramos diariamente, ou deveríamos orar diariamente. Eu sei que não acontece aqui em Jardim Santíssimo, mas tragicamente, algumas pessoas, alguns crentes, só oram quando vêm ao culto. E isso é por demais perigoso, irmãos. Porque aqui na casa de Deus, na família de Deus, nós somos treinados, capacitados, edificados, fortalecidos, mas a vida cristã se dá na maior parte lá fora. Faça uma conta.
Observe as estatísticas, quantas horas por semana você passa aqui dentro e quantas horas por semana você passa lá fora, no trabalho, em casa, na vizinhança, no trânsito, no transporte. E eu não estou de forma alguma diminuindo a importância deste lugar e deste momento, mas quero que nós viremos uma chave e ampliemos o nosso entendimento sobre as nossas prioridades, porque o filho mais velho estava em casa, trabalhando supostamente para o pai, mas ele estava longe do seu pai. Ele não conhecia o coração do seu pai. Ele não compartilhava os sentimentos do seu pai. Ele não se parecia com o seu pai. Você entende isto? Santificação, eu tenho dito isto para os irmãos, a salvação é um ato de Deus, mas a santificação é um processo que se dá desde a conversão até a glorificação. Esse processo de santificação tem um objetivo. E qual é o objetivo? Formar em nós o caráter de Jesus. O ideal de Deus, através da obra do seu Espírito, é que o mundo olhe para a igreja e veja Jesus. Isso é santificação. Isso é viver em santidade. Aquele filho mais velho não se parecia com o seu pai. Por quê? Porque não havia relacionamento. Tragicamente, irmãos, algumas pessoas só leem a Bíblia quando vêm à igreja. Só adoram quando estamos na celebração comunitária. Só que a adoração é um estilo de vida. Nós adoramos a Deus através de tudo o que fazemos. Quando estamos no trabalho, adoramos a Deus. Quando estamos na escola, na faculdade, na vizinhança, quando estamos dirigindo, os irmãos que dirigem, eu só dirijo culto e assembleia por enquanto. Mas quando estamos dirigindo, tem gente que se esquece que é filho de Deus quando está no trânsito. Tudo que fazemos é para a glória de Deus, é adoração. E, meus irmãos, o primeiro ponto que nós precisamos hoje levar para casa é totalmente possível estarmos envolvidos com tudo aquilo que chamamos e achamos que são coisas de Deus. É totalmente possível estarmos envolvidos com as coisas da igreja, com o trabalho do Senhor, mas estarmos distantes do Senhor. Eu queria perguntar a você nessa manhã, como está o teu relacionamento com o Pai? Porque, meu amado e minha amada, esse texto me mostra que quando eu e você nos relacionamos com Deus, primeiro, nós nos parecemos mais com Ele. Os discípulos de Jesus eram conhecidos porque eles falavam como Jesus falava. Eles se comportavam como Jesus se comportava. Irmãos, será que a sua família percebe em você a presença de Deus? Será que quando você fala, as pessoas recebem uma palavra de vida, de edificação, de restauração? Porque tem gente que vive uma espécie de esquizofrenia espiritual, me permitam esse uso, essa apropriação do termo. Porque na igreja são uma coisa, no contexto eclesiástico são uma realidade, mas fora dele são totalmente diferentes. A clássica história do filho que um dia perguntou à sua mãe: mamãe, será que nós não poderíamos nos mudar para a igreja? E a mãe perguntou: por quê, meu filho? Você conhece essa história? Você conhece essa ilustração? Mas por que, meu filho? Você gosta tanto da igreja assim que quer morar lá? Não, mamãe, é porque lá na igreja o papai é uma bênção, o papai é maravilhoso na igreja. O papai é carinhoso contigo, o papai não grita contigo, não grita com a gente. Na igreja o papai não te bate. Na igreja o papai não bate em nós, mas aqui em casa o papai é tão diferente. Será que poderíamos morar lá? E certamente essa história se aplica também a muitas mulheres, a muitos filhos, a muitos de nós,
que em casa, meus irmãos, eu não sei se é um anjo triste ou um demônio alegre, que canta uma música no ouvido que a pessoa se transforma. Mas na igreja é um santo. Até imposta a voz para falar com os irmãos, não é? Eu tenho muita dificuldade com gente que imposta a voz para orar ou para falar ou para fazer algo no contexto de igreja. A pessoa fala normal, aquele carioquês bonito que nós temos, chiado e etc. Mas quando vai orar, amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai das luzes, em ti não há sombra de variação. Gente, é um encosto? O que houve? Porque Deus nos ama como nós somos. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele na nossa pessoalidade, na nossa verdade de vida. Como está a sua relação com Deus, meu irmão? Porque o texto me mostra que é totalmente possível estar muito envolvido com essa realidade aqui, que é tão linda. Eu amo tanto esse lugar. Eu amo tanto ser e fazer igreja. Mas tudo que eu faço aqui, tudo que nós fazemos aqui, tem que ter seu alicerce no nosso relacionamento diário e pessoal com Deus. Porque senão, meus irmãos, se torna teatro, ativismo. E é adoecedor. Aí eu pego um link para o segundo ponto. Porque o filho mais velho, ele se aborrece com a alegria do pai. Ele deveria compartilhar a alegria do pai. Qual é a família, meus irmãos e minhas irmãs, que perde um de seus componentes, quer seja para o adultério, para a prostituição, para as drogas, para o álcool, para esse mundo que está com os dentes afiados para tragar nossos amados? Qual é a família que se alegra com a perda de um ente querido? Nenhuma, em sã consciência, nenhuma. E deveríamos, então, nos alegrar quando um ente querido, quando alguém amado, se arrepende, se converte, se volta para Deus, pede perdão pelos seus pecados, muda de vida, volta para casa. Essa alegria deveria inundar nossos corações. Posto, meus irmãos e minhas irmãs, que a igreja, como comunidade do reino de Deus, e a Igreja Batista em Jardim Santíssimo é uma comunidade de reconciliação, de restauração, de transformação, de acolhimento, de perdão, de graça e de vida nova. Porque nós cremos que Jesus perdoa pecados e Jesus transforma vidas. E Jesus redime histórias. Cremos ou não, irmãos? Porque no dia que perdermos essa certeza, nós perdemos a essência da nossa missão. A nossa missão é fazer discípulos. Conduzir pessoas a Jesus para que eles e elas sejam transformados e transformadas. A segunda verdade que esse texto me ensina é justamente esta. Quando nós não estamos profundamente ligados ao Pai em um relacionamento profundo, o nosso coração adoece e nós começamos a ter percepções, sentimentos e atitudes que destoam completamente das percepções, sentimentos e atitudes do Pai. Isso é muito sério, meus irmãos, porque o texto me mostra o filho mais velho amargurado porque o seu irmão voltou. E as palavras dele são muito fortes e sintomáticas. Esse teu filho gastou os teus bens. Ele não fala esse meu irmão. Existe aqui nas palavras e na atitude desse rapaz alguns erros que nós não podemos permitir que se estabeleçam em nós. O primeiro deles é um sentimento de meritocracia. Ele se acha melhor que seu irmão. O meu irmão foi embora.
Ou melhor, o teu filho foi embora, o teu filho gastou os teus bens, o teu filho não merece, mas intrinsecamente o que ele está falando é, ele não merece, mas eu mereço. Porque eu sou bom, porque eu não me desviei, porque eu sou fiel à minha esposa, porque eu sou fiel ao meu esposo, porque eu sou um bom filho, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, porque eu exerço funções na igreja, eu sou bom, eu mereço. E às vezes, irmãos, nós não assumimos, ou talvez não percebamos, mas no decorrer da vida cristã, nós vamos desenvolvendo essa mesma patologia em nossa espiritualidade. Nós esquecemos que não merecemos nada. E talvez a minha fala seja ofensiva para alguns. Ainda que você tenha nascido no Evangelho, tenha sido criado nessa igreja, você nunca tenha se afastado de Jesus, você é tão pecador como aquele que chegou na idade avançada, após ter se prostituído, consumido drogas, ter pintado o caneco, como diziam os mais antigos, lá fora. Você é tão pecador como o outro, porque pecado, antes de ser atitude, é a realidade universal que nos torna iguais. Todos pecaram, e destituídos e separados estão da glória de Deus, disse o apóstolo Paulo. Todos pecaram. E pecado, antes de ser atitude, é realidade universal e ulterior. Somos iguais, irmãos. Somos farinha do mesmo saco. Somos carentes da mesma graça. E pela graça somos filhos do mesmo Pai. Não existe na igreja alguém que seja melhor que outrem. Mas pastor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu nunca me afastei do Evangelho, eu nunca cometi tal pecado. Eu me lembro de um outro momento do ministério de Jesus, quando na sinagoga, dois homens entram na sinagoga para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu fica de pé e diz: eu te agradeço, Senhor, porque eu faço isso, aquilo outro, não sou como aquele publicano. E o publicano, pecador miserável, fedido por sua culpa e lepra, diz: Senhor, sê propício a mim, porque eu sou pecador. Jesus disse que desses dois, quem saiu do momento de oração justificado foi o publicano e não foi o fariseu. Então, meus irmãos, nós não podemos adoecer no sentido que esse filho mais velho adoeceu. Essa questão meritocrática. Eu sou o bom, sou o bom, sou o bom. Não somos melhores que ninguém. Portanto, eu quero ser bem entendido em minhas palavras. Nós não compactuamos com o pecado. Nós não somos complacentes ao pecado. Mas também não temos prerrogativa para julgarmos quem quer que seja. Não somos juízes de ninguém. E mais uma vez eu me lembro do apóstolo Paulo, em Romanos 2, versículo 1, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas a outro, quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo condenas. Por quê? Porque praticas as próprias coisas que condenas. Podemos não cometer os mesmos atos, mas somos doentes pela mesma natureza pecaminosa. Então nós precisamos que o Senhor nos cure dessa aspiração meritocrática, esse senso de merecimento. Sabe o que nós merecíamos, irmãos? Eu posso falar para você o que nós merecíamos? Nós merecíamos o inferno. E Deus, por nos amar, nos livrou do inferno através da cruz de seu Filho. Porque esse amor de Deus é tão constrangedor
nós quisermos perceber a intensidade do amor de Deus, é só olharmos para o Deus crucificado na cruz do Calvário. Não há essa realidade meritocrática. Eu não sou melhor do que você, e você não é melhor do que eu. Nós somos tão pecadores quanto os outros. Portanto, temos que ser livres desse senso e desejo meritocrático e também abrirmos mão, meus irmãos, dessa posição de julgadores. A igreja do Senhor Jesus é um lugar de proclamação do Evangelho, convite ao arrependimento, lugar de perdão e lugar de cura. Aqueles que tiverem sede e desejarem nova vida, devem ser bem recebidos em nosso meio. Amém, irmãos? Quem quiser continuar com a sua vida de pecados, deve ser respeitado. Porque Deus o criou livre para isso. Logicamente, como instituição, como igreja local, nós não compactuaremos com o pecado. Mas nós temos que aprender, meus irmãos, a abrir mão do comportamento de julgamento. Esse ato aqui, de apontar o dedo é muito perigoso. Quando eu aponto o meu dedo para você, meu querido, com a intenção de destacar as tuas culpas, as tuas mazelas, na verdade eu estou projetando em você a minha culpa. Porque quando eu aponto para você, eu estou desviando o foco para você. E eu aprendi, meus irmãos, uma questão que não falha, é batata. Todo santarrão é um devasso em potencial. Não coloca isso na mídia não, tá, gente? Fica só aqui entre nós. Todo santarrão é um devasso em potencial. Todo irmão que gosta muito de exalar santidade. Conheci pessoas que diziam assim: pastor, eu sou muito bom. Pastor, eu sou bom demais. Olha, meu pai era bom e eu sou bom também. Eu não entendo, porque Jesus fala para nós que aquilo que a minha mão direita faz, a minha mão esquerda não tem que perceber. E eu conheci pessoas que sim, ajudavam muita gente. E era cesta básica para um, compras para outro, pagava a luz de outro, sabe? Que faziam muitos atos de bondade, mas colocavam isso no Jornal das 7. Colocavam isso no boletim da igreja, quando o boletim era impresso, no quadro de avisos. Pastor, eu sou muito bom. Eu fico preocupado com isso, irmãos. Que espiritualidade, que bondade de exibição é essa? Isso está errado. Todo santarrão, meus irmãos, é um devasso em potencial. Infelizmente, meus queridos e minhas queridas, a minha pouca experiência cristã, eu fui salvo aos 7 anos de idade. Caminho com Jesus desde então. Sempre que eu via alguém muito santarrão, a minha luz de alerta ligava, eu ficava na minha. Mas 95% das situações, daqui a pouco, bum! Um tumor vinha à tona. Uma lepra vinha à tona. Esse filho é um santarrão. Eu faço, meu irmão não faz. Eu estou aqui, meu irmão foi embora, o teu filho foi embora. Nós temos que abrir mão, meus irmãos, de toda a possibilidade de julgamento, porque nós somos farinha do mesmo saco, salvos pela mesma graça. Foi o mesmo sangue que nos salvou, e é pelo mesmo sacrifício que nós vamos para o céu, para o mesmo céu. Você está entendendo o que eu digo nessa manhã, querido? Amém? Eu quero encerrar a reflexão nessa manhã
dizendo o seguinte: o filho mais velho estava tão longe do pai quanto o filho mais novo. Tanto que o pai foi ao encontro do filho mais novo abraçando-o. Mas o mesmo pai foi ao encontro do filho mais velho para trazê-lo de volta para casa. Que isso, meu filho? Eu não sabia que você estava tão doente assim. Eu não sabia que você tinha perdido o senso do que é graça, do que é meu amor. Volta para casa, porque a mesa está posta, o melhor talher, a melhor louça, o novilho. Eu convidei o pessoal da música lá de Jardim Santíssimo para tocar a nossa celebração. A galera é boa. Tem gente que vai fazer solo, participação. Estamos ali uma celebração. Volta para casa. Porque você está aqui fora e o seu lugar não é aqui fora, o seu lugar é lá dentro, sentado à mesa, porque reino de Deus. Se você me perguntar, meu irmão, qual é a imagem mais sólida que eu tenho de reino de Deus, é uma mesa posta. E o pai convidando seus filhos para a comunhão. Não há imagem mais linda. E a mesa estava posta e o filho mais velho lá fora. E o pai foi ao encontro dele e falar: filho, tudo que é meu é teu. Mas como o pai não foi complacente com o pecado do filho mais novo, também não foi complacente com o pecado do filho mais velho. O pai falou com o filho mais velho: você tem que se alegrar comigo, porque o seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Se isso não sensibiliza o teu coração, você se esqueceu o que é ser meu filho. E meus amados e minhas amadas, assim como o pai amou o mais novo e foi recebê-lo, o pai amou o mais velho e o trouxe de volta para a comunhão. Essa é a terceira verdade. O amor do pai é o mesmo para com todos os filhos, independente de nossos históricos. É a mesma intensidade. É a mesma verdade. É um amor de entranhas. É um amor passional. É um amor que invade a alma. É um amor que cura. É um amor que nos reconduz à beleza da vida. É um amor que coloca de novo no nosso rosto um sorriso. Porque quando nós somos meritocráticos, quando nós somos julgadores, quando nós somos ativistas que se afastaram do Pai, nós perdemos até mesmo a capacidade de sorrir e de se alegrar com aquilo que Deus faz em nosso meio. Eu não consigo entender, meus irmãos, e sabe, eu louvo a Deus por essa igreja, eu tenho dito isso aqui, nesses processos que os irmãos têm vivido, e como qualquer igreja, onde pessoas normais entram, vocês enfrentaram e enfrentam dificuldades, lutas, desencontros, mas eu tenho visto, e eu vi nas fotos, nas transmissões, momentos aqui de profunda graça, celebrações, cultos, e vivi alguns com vocês, tanto na sucessão como depois de eleito, momentos de celebração que Deus chamou de volta filhos e filhas. Eu estou muito alegre, meus irmãos, já há uma lista de quase 10 irmãos para o batismo. Para o batismo. Você pode se alegrar nessa manhã e dizer glória a Deus por isso? Porque há festa no céu quando um pecador se arrepende. Sim, é para aplaudir ao Senhor mesmo, irmãos. Existem pessoas candidatas ao batismo. Glórias ao nome de Jesus. Porque parece-me, apenas parece-me, que em alguns momentos nos alegramos mais quando alguém é desligado
do rol de membros do que quando alguém é batizado. E eu entendo que num contexto eclesiástico, eu sou pastor batista, eu tenho uma mentalidade eclesiológica batista, eu entendo que em alguns momentos o desligamento, exclusão não existe mais. Exclusão não existe, é desligamento do hall de membros. Ou seja, desligamento do aspecto institucional. Por questões as mais diversas. Eu entendo que o desligamento em alguns momentos é necessário. Meus 2 pés estão no chão, enquanto a minha mente está no céu. É preciso maturidade e equilíbrio para viver a fé cristã e interagir com a realidade eclesiástica. Mas, meus irmãos, o que eu digo aqui é, nós precisamos nos alegrar quando alguém se converte, quando alguém se batiza, quando alguém volta. E precisamos chorar quando alguém precisa ser desligado ou quando alguém escolhe ser desligado. Não há alegria nisso. A nossa alegria é quando o filho que fez um monte de lambança. Porque fazer lambança é especialidade minha e sua como humanos, infelizmente. Mas nós temos que nos alegrar quando esse filho volta arrependido. Arrependimento. Arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. A igreja é a comunidade dos arrependidos. E eu oro nessa manhã para que o Espírito Santo nos quebrante, irmãos. E nós nos vejamos, todos que aqui estamos, como comunidade dos arrependidos, que foram perdoados, que foram salvos pela graça mediante a fé, como gente que não merecia nada e não merece. Nós não merecíamos nem estar aqui nessa manhã. Nós merecíamos a cruz. Nós merecíamos o inferno, a condenação eterna. Mas a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que nenhum de nós se perca. E por isso Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Porque nem alcançar a salvação nós conseguiríamos sozinhos. Nós não alcançamos a salvação, fomos alcançados. A salvação é ato soberano de Deus. A salvação, para mim, é como alguém que está se afogando. E quanto mais se bate, mais afunda. E aí então alguém vai ao seu encontro e o salva. Ou alguém lança uma boia. E a pessoa desesperada então abraça aquela boia e volta a respirar. Salvação é isso. Se você é como eu e nada no estilo prego, você sabe o que é se afogar. Eu já quase me afoguei algumas vezes. Agora parei, né? Você fica mais velho, você fica só na marola ali. Mas era mais novo. A galera ia para o fundo. Eu vou ficar aqui, eu vou nada, eu vou para o fundo também. Eu sou alto, 1,83 m. E só dar uns kickzinhos assim, ó. Meus irmãos, vinha a correnteza, vinha a onda, levava, daqui a pouco eu estava, oh Jesus. Aí vinha um irmão, outro, Rogério, não pode ir para o fundo, tal, mas pecador, miserável, ia. Pecado é assim, gente. E quando a gente se afoga, precisamos de alguém que nos salve. Uma canção antiga que dizia assim, todos necessitam de um amor que salve, de um Deus que salve. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Todos precisam de um Salvador. Eu preciso do meu Salvador. Você precisa do teu Salvador, porque foi Ele que nos perdoou, porque foi Ele que nos redimiu, porque foi Ele que nos trouxe de volta para casa. Então que nessa manhã a gente entenda que nada somos, além de pecadores, salvos pela graça, perdoados mediante arrependimento, e que como comunidade local, nós somos uma família que não é complacente com o pecado. Lógico que não. Mas que também entende que não há meritocracia entre nós, ninguém é melhor do que ninguém. Segundo, entende que ninguém aqui é juiz do outro. Ninguém. Não temos o direito de falar mal de ninguém, de julgar, criticar, condenar ninguém. Temos o direito, sim, de orar.
Orar. Seu irmão está em pecado? Ore pelo teu irmão. Mas também aqui cabe um parêntese, não é aquela oração em grupo, né? Aí se reúnem 15 irmãos para orar, aí o irmãozinho se levanta para orar no grupo. Senhor, eu quero te entregar em tuas mãos, vou usar aqui a Dani, tá? Como exemplo, tá, Dani? Eu quero entregar em tuas mãos a vida da Dani, Senhor. Minha irmã tão amada, que está em pecado, Senhor. Sabe, Senhor, que foi pega roubando. Tem misericórdia da Dani. Essa oração, meus irmãos, é a mais cínica possível. Porque eu não estou preocupado com o bem-estar da Dani. Me perdoe o exemplo da Dani. Eu estou interessado em expor o pecado alheio. Cuidado. Que nós nos aproximemos de Deus nessa manhã, porque quando nós nos aproximamos do Pai, nós nos parecemos mais com Ele e compartilhamos e partilhamos o mesmo patos, o mesmo sentimento do Pai. E o Pai se alegra quando o filho pecador volta. Se as minhas palavras forem ineficazes, e são, eu rogo ao Espírito Santo para que fale mais profundo ao teu coração nessa manhã.